estamos de volta com o programa Mais Saúde. A gente está indo agora para o último bloco. Sempre é rapidinho, né? E a gente está num programa ao vivo aqui falando sobre aleitamento materno. E a gente está aqui em ótima companhia com o Dr. Rômulo Gaide, que é pediatra aqui em São Rei, está tirando uma série de dúvidas sobre esse tema tão importante, né, Dr. Rômulo? Com certeza. Para a saúde pública, para a saúde das nossas crianças, né, para a saúde das mulheres também. E a gente falou muito nos blocos anteriores sobre os mitos, a ansiedade, a questão do leite fraco, que é mentira, né, doutor? Totalmente. Totalmente mentira. E agora a gente vai falar um pouco, a gente está recebendo muitas perguntas nesse sentido do pessoal de casa, já agradeço, relacionadas a essa questão da produção do leite. Como a gente pode ajudar a estimular essa produção? E também questões ligadas a ensinar ao bebê a pegar o peito. É possível isso, doutor Rômulo? O ato de amamentar é natural. A criança já nasce sabendo disso. A grande maioria das vezes, ao tentarmos auxiliar a criança a amamentar, a gente está mais atrapalhando do que auxiliando. O que a gente pode fazer é auxiliar a mãe no seio. O que é isso? Não deixar aquele seio ficar muito túrgido, muito cheio. Esvaziar um pouco, principalmente aquela área escura do bico e a área escura em volta, que chama areola, ela esvaziar um pouco essa área para que a criança faça a pega dessa região de forma melhor. Algumas mães ficam preocupadas pelo fato de ter rachadura. O fato de ter rachadura não é bom, realmente dói, é incômodo, mas o fato de a mãe ter tido a rachadura significa que ela está produzindo muito leite e a criança não está mamando toda aquela produção dela. O que a gente tem que fazer? Esvaziar um pouco, fazer com que o leite não fique estagnado, parado naquela mama, se esvaziar, e se for o caso até doar de forma brilhante para a Marcela lá na UTI lá da Santa Casa, e esvaziar e fazer com que a criança mame da melhor forma possível. Existem várias atitudes que podem auxiliar nisso, mas o ato do neném mamar, e quanto mais ele mamar, mais auxilia a mãe a esvaziar aquele peito de forma adequada. Por exemplo, doutor Rômulo, a criança, né, ela pega no peito da mãe e esse movimento de sucção, é ele quem ajuda a produzir, de certa forma, também esse leite? Quanto mais a criança mama, talvez mais leite a mãe vai ter? É isso mesmo? Talvez não, é real. É Você real? falou tudo. É uma coisa chamada feedback que a gente tem na medicina, nos hormônios e várias coisas que existem. Então o neném, na hora que ele mama na mãe, ele passa a linguinha nessa parte escura do seio. Ao passar a linguinha nessa parte escura do seio, ela libera um reflexo. O que é isso? Um sinal que vai lá na hipófise, que é uma glândula que a gente tem no cérebro da gente, e ao fazer isso, ele informa a glândula que está querendo mamar. E é essa glândula que manda o seio produzir o leite. Então, quem produz o leite é o peito. Quem manda o seio produzir é a hipófise. E quem manda a hipófise produzir é o neném ao amamentar. E aí é que mora o perigo. Porque as mães falam assim, eu estou produzindo bastante leite, mas vou dar uma mamadeirinha, só um quarto para ajudar. Aí é que mora o perigo, porque ao dar a mamadeira, ao dar o leite na mamadeira, o neném não passou a boca no seio. Ao não passar a boca no seio, não informou a hipófise. Não informou a hipófise, ela não produz o leite. O neném, a mãe produz o leite extremamente o tanto que aquela criança necessita. Se ela for uma criança que mama muito, ela vai produzir muito. Se ela for uma criança que mama pouco, ela vai produzir pouco. E aí entra, por exemplo, gemelar. Se ela é gêmea, não tem necessidade de outro leite, porque são dois que estão produzindo leite. Se for trigêmeo, 3. Então ela vai produzir 3 vezes mais do que a outra. Depende da demanda das crianças. A gente também recebeu uma pergunta da Alessandra do Pio 12. Um abração, Alessandra. Obrigada pela participação aqui no Mais Saúde. Ela falou o seguinte: por que o seio fica trincado quando começamos a amamentar? Alessandra, é exatamente isso. Às vezes você está produzindo mais leite do que a sua criança está amamentando, e você não está, digamos, de uma certa forma, colocando a criança de forma adequada no seio, com a posição adequada. Às vezes a criança está ficando meio solta ao ficar no seu colo. É importante que a criança encoste a barriguinha na costela da mãe e a boquinha dela fique virada direto para o mamilo. Então, essa posição é importante para que a criança amamente de forma adequada e não vá rachar o peito. E caso rache, o que a gente tem que fazer é o sol, bastante sol, tomar bastante sol, deixar às vezes ficar arejando um pouquinho o seio ao longo do dia e amamentar bastante, não é deixar de amamentar. Dói, é verdade.
quer dizer, pode doer, mas isso dura por poucos momentos, por poucos dias, e a gente consegue solucionar isso com a ajuda do pediatra e das enfermeiras, que são essenciais nessa hora. Ô, Romulo, você está falando dessa questão de pegar o sol, mas, por exemplo, e quando o leite empedra, né? Vou usar esse termo mesmo, essa palavra mesmo. Quando esse problema vai virar um problemão? Vai virar um problemão se você não esvaziar o seu seio, se você não tirar a produção em excesso que você está fazendo. E principalmente se a gente ficar usando produtos inadequados, que a gente vê às vezes as pessoas usando coisas que não têm necessidade de ser usadas. E se essa situação ficar agravando, seria interessante que o pediatra olhasse e às vezes o próprio obstetra olhasse para ver o que pode fazer. Mas a gente consegue solucionar na maioria das vezes, grande maioria das vezes, essa dificuldade inicial. E é o que a gente diz, nunca deixe de amamentar o seu filho por alguma dificuldade que você possa ter nas 2 primeiras semanas de amamentação. Depois isso passa e aquela sensibilidade que você está sentindo vai acabar com certeza. E o prazer vai ser cada vez maior que você vai dar o leitinho para o seu filho. Ô Rômulo, a gente está falando dessa questão das rachaduras. A pergunta é a seguinte, não se identificou. Pode passar algum creme, alguma coisa para ajudar na rachadura de peito ou não? Não, não deve. Em algumas situações existem algumas pomadas que a gente utiliza, mas tem que ser bem utilizado, bem saber. O melhor produto para rachadura é o sol e a retirada do leite. Existem algumas outras que a gente pode utilizar, mas aí tem que ser de forma individual. Você tem que olhar, ver como que está essa situação da mãe e auxiliá-la. Eu vou ser sincero para vocês, atualmente eu tenho tido muito menos rachadura nos seios do que eu tinha em alguns anos atrás, devido a uma orientação antecipada das mães de como fazer isso. Ô Romulo, sobre essa questão que a gente está falando da educação, né? Teve uma pergunta nesse sentido aqui também. Muito obrigada, viu, gente, pela essa participação intensa aqui no nosso programa. Obrigada mesmo. Falando o seguinte, se seria possível que esse tipo de educação, palestras, acontecessem de forma mais intensas nos sistemas também públicos, também privados, se existe algum projeto nesse sentido. Olha que pergunta legal. Olha, aqui em São João del Rei a gente está fazendo palestra sobre leite materno em alguns locais, na Unimed, na Santa Casa, em alguns outros locais também que a gente faz algumas palestras, e a gente tem visto que as mães que participam dessas palestras, elas têm uma vitória maior, ou seja, elas conseguem amamentar por um tempo maior. Infelizmente, nós não estamos com uma incidência de aleitamento materno muito baixa, mas devido a essas palestras antecipadas, a gente tem tido um sucesso maior, uma resposta bem mais interessante em relação ao aleitamento materno. Sendo assim, se vocês tiverem oportunidade, não deixe passar essa oportunidade de assistir um curso de aleitamento materno. Romulo, a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa que é audiência aqui todas as quintas-feiras dos programas ao vivo. Vou mandar um beijo para ele, que é o Edmilson. Obrigada, Edmilson, pela participação no nosso programa. Ele manda um abraço para você, te parabeniza, viu? Obrigado, Edmilson. Ele quer saber a diferença entre o leite materno e o leite comum. O que o leite materno tem que um leite da vaca ou um leite artificial, não sei, enlatado, não vou especificar o nome de nenhuma marca, pode ter? Bom, eu gostaria que você soubesse, Edmilson, que a criança que, por acaso, tem alguma dificuldade em relação ao leite materno, ela não deveria tomar leite de vaca antes de 1 ano de idade. Atualmente nós estamos descobrindo que o leite de vaca in natura não deve e não pode ser utilizado na criança abaixo de 1 ano de idade. Já os outros leites, existem outros leites que são bons, mas não tão bons quanto o leite materno. E o próprio nome já diz, esses leites industrializados são leites maternizados, ou seja, a gente tenta copiar o leite materno. E eu já vi, foi boa a pergunta sua, porque eu já vi muitas mães não amamentando porque já ouviu falar que existe um leite bom. Não existe leite melhor do que o leite materno. Não existe o leite melhor para o seu filho que o seu leite. O leite da sua amiga para o seu filho é bom, mas não tão bom quanto o seu para o seu próprio filho.
Rômulo, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, o pessoal da produção já está me chamando aqui. Gostaria muito de parabenizar o seu trabalho, né, esse trabalho intenso, frente a essa demanda, vamos dizer assim, né, que é tão necessária, né, sobre aleitamento materno. A gente conversou muito, né, fui ao seu consultório, fui às palestras e a gente vai fazer um novo tema, né, com outro convidado sobre aleitamento. Então, você que gostou desse tema, né, Rômulo, conferiu os próximos programas ligados ao aleitamento materno, sobre a importância dessa prática, né? Essa prática entre mãe e filho, e também que é uma prática social, que a gente não pode deixar morrer jamais, né? De forma alguma. Então, Rômulo, se você quiser deixar alguma consideração final sobre esse tema, ou falar um pouco sobre o seu trabalho, também fique à vontade. Arusa, eu queria te agradecer, eu vi a sua dedicação, o seu empenho nisso, isso é brilhante. Como jornalista, você tem que informar todo tipo de coisa, mas você tem que formar. E essa formação que você está exercendo aqui é magnífica, é deslumbrante. Gostaria que você continuasse com esse seu objetivo, de vocês todos, e que as mães saibam da importância do aleitamento materno. Isso é essencial. Por favor, eu tenho me dedicado a isso há muitos anos, e a cada vez mais eu fico mais satisfeito com essa minha atitude, com essa minha posição em relação ao aleitamento materno. Acreditem em vocês, porque vocês merecem essa credibilidade. Obrigado. Certo, muito obrigada, Rômulo. E a gente não faz o programa sozinho, então gostaria de deixar agradecimentos aqui à produção, mandar um beijo para o Lucas Silveira, que me ajudou muito na produção aqui dos vídeos, e todo mundo que me ajuda aqui da equipe da TV Campos de Minas. Muito obrigada a todos também que nos receberam, né? Seja a Marcela, seja o pessoal da Unimed também, que nos ajudou, nos recebeu lá na palestra. A gente vai mostrar essa matéria ainda, porque hoje não deu tempo. E também agradecer as pessoas que patrocinam o nosso programa, que é a Bela Grife e a Autêntica Modas. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Amanhã a gente tem a reprise desse programa às 10h40 da manhã. Então, se você está chegando agora, se perdeu, quer conferir de novo, entre em contato aqui, né, ligando a TV Campos de Minas às 10h40 da manhã ou acessando o www.tvcamposdeminas.com.br. Mais Saúde, ano 2016. Vai lá e confere todos os programas da temporada e esse também. Nosso encontro foi ótimo, eu vou esperar para você nos próximos. No mais, um abraço, boa noite e até lá!